mundo passa por uma grande transformação social. A segurança e a proteção de dados passou a ser tema central. E este é o tema também desta semana aqui no Maria Helena Entrevista. Eu converso com o professor Ramsés dos Santos Silva, especialista nesta área. Bom, este assunto é, sem dúvida alguma, de grande interesse, ou pelo menos deveria ser de grande interesse de todos nós que estamos aí à mercê de um uso de tecnologia nada adequado e passando a ser até mesmo vítimas do mau uso dessa tecnologia. Ramsés, muito bom estar contigo, que bom poder contar contigo nesse programa para a gente falar um pouquinho mais com a sociedade que já sente os efeitos disso que eu estava falando e muitas vezes não sabe como se proteger e principalmente não sabe onde tudo isso vai parar. Tudo bom? Que bom te ter aqui comigo e eu gostaria, antes da gente começar o nosso bate-papo propriamente dito, falar um pouquinho sobre as tuas atividades. Você é cofundador e CISO da Safera Data Protection e também membro do Comitê Internacional CECISO, The Council, o Conselho, na verdade, de Segurança e Proteção de Dados. E atualmente você está atuando com projetos de gestão de risco da privacidade e arquitetura de proteção. Eu não vou ler todo o teu currículo aqui, que eu já gastaria os 30 minutos do nosso programa só com isso. Parabéns pela tua formação. E o que te levou a buscar essa formação? Você já sentia à época a tendência de tudo isso? Olá, Maria Helena. Já agradecendo aqui a oportunidade de participar, é uma honra muito grande debater esse tema com você. Eu admiro muito o trabalho e acompanho aí o seu trabalho, com tanto profissionalismo, trazendo esses assuntos importantes, né, ao debate. Então, ao contrário do que a gente vê no mercado, desde o início da minha atuação profissional, sempre atuei na área de tecnologia e sempre direcionei muito para a área de segurança, né? Então, é uma área realmente que ainda hoje poucos profissionais escolhem seguir por esse caminho, dentro das diversas atuações possíveis na área de computação, tá? Mas eu desde sempre gostei muito disso, talvez por ter atuado em empresas do ramo financeiro, né? grupos bancários já lá no começo da minha carreira. Talvez também tenha tido uma oportunidade que acabou me motivando ainda mais aí para esse caminho. Mas eu sempre gostei muito dessa atuação. E ela é bem multidisciplinar, digamos assim. Com certeza. E passou a ser fundamental para todos nós. Por que nós chegamos a essa pauta? Porque recentemente um colega, o Marcelo Lula, teve uma invasão aí no seu WhatsApp, uma clonagem, se é que eu estou usando o termo certo, e bandidos já começaram a atuar, pedir dinheiro, enfim. E aí, durante o nosso debate semanal, eu disse, não, eu vou fazer uma entrevista com alguém que entenda disso para nos alertar. Não necessariamente uma receita de bolo, como a gente pode se proteger, mas, acima de tudo, como é que a gente deve encarar essa questão da proteção de dados, da privacidade. A gente está aí numa transformação social e esse passou a ser um tema central, é isso, Ramsés? Exatamente, né? E é um debate bem acalorado, né? Porque ele não tem uma solução milagrosa e simples, né? Ela envolve realmente uma mudança social. E a gente sempre fala que num processo de melhoria em termos de segurança, seja numa empresa, seja no nosso dia a dia, o principal fator é a pessoa, são as pessoas. Por quê? Porque ela é o elo mais frágil. É ela que vai sofrer com uma engenharia social, né? O que a gente percebe. E não aconteceu só com o Marcelo Lula, aconteceu com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Teve dados vazados. A técnica que foi utilizada em ambos os casos foi a mesma. É engenharia social. Né? E assim, se tiver que cair numa situação dessa, eu vou cair, o especialista em segurança vai cair, por quê? Porque se for um ataque direcionado, tá? Ele vai entrar num contexto social daquela pessoa e ela vai acabar clicando, ela vai acabar dando uma informação que não deveria, porque isso vai muito da habilidade de quem está fazendo.
Claro que a maioria dos ataques, eles são feitos de forma automatizada, são massivos, etc. E aí, de um universo de 100 mil pessoas, 10 caírem, já tá feito. É O lucro. atacante, ele precisa... É lucro. O atacante, ele precisa ganhar uma vez só, né? Nós precisamos nos proteger todos os dias. Então, é uma mudança de cultura também para nós, como pessoas, né? Então, a gente não precisa vir aqui falar um monte de sopro de letrinhas em relação às soluções de tecnologia e segurança, né? Se a gente não tiver realmente ciente de que o elo mais frágil somos nós. Né? E não estou falando de nós só, aquelas pessoas que em seu dia a dia não estão preocupadas com a segurança ou não atuam diretamente com a segurança e essas tecnologias. Nós todos. Quem atua também vai cair num golpe desse, se já não caiu, ainda vai cair. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora é um mal necessário. E quando a gente conversava, até para agendar essa nossa entrevista, você me fez uma sugestão para assistir um documentário, o Dilema, né, das redes, que está veiculando na Netflix. Eu prontamente adoro ficar por dentro das coisas que eu vou falar, pelo menos um pouco, né, para não perguntar muita bobagem. E eu fui direto assistir o documentário. Eu fiquei, primeiramente, muito assustada. Depois, já tomou um outro rumo, que aí eu posso dizer, é um mal necessário. E tem algumas formas que a gente pode buscar, sim, para se proteger. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente. Porque nem tudo é ruim, né? Nós estamos falando de tecnologia, de evolução, de melhorias para o mundo, mas também problemas. Muito pelo contrário, né? Todas as revoluções sociais que nós passamos ao longo da nossa existência, né? Elas já nos mostram isso. Então, sempre é uma equação, né, de dois pesos. E o equilíbrio é importante nesse sentido. Ele traz muito benefício, mas ele traz muito risco também, né? Quanto maior a revolução, maior o risco também de dar muito errado, dependendo de como as coisas são utilizadas. Então, se a gente voltar na história e ver todas as revoluções que nós tivemos, não só sociais, mas até de conhecimento, todas aquelas teorias e conhecimentos que nós tivemos de pessoas brilhantes ao longo da história, todas elas sempre tinham a relação de vida e morte, de vida e morte, que nós chamamos, né? Eu gosto sempre de brincar quando a gente está debatendo esse tema, quando o Albert Einstein estava desenvolvendo as teorias dele, que logo em seguida ele foi expulso da Alemanha por ser judeu, estávamos falando da Segunda Guerra Mundial, ele mesmo tinha uma preocupação muito grande, porque ele sabia que mesmo na Alemanha já estavam estudando aquilo que ele estava trazendo à luz do conhecimento, tá? Não para todo o potencial positivo que aquilo poderia trazer, mas o negativo também. Tanto que a gente viu o que aconteceu, né? Não foi a Alemanha que produziu a bomba atômica, quem produziu foram os Estados Unidos, mas o resultado foi esse. Então, essa equação de vida e morte, ela existiu sempre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com discursos limitantes em relação à tecnologia, porque é a tecnologia pela tecnologia. Então, ela mesma vai trazer alguns problemas junto com ela, pelo mau uso da própria tecnologia, e aí o problema não é a tecnologia, e sim quem a utiliza. Então, a base do ser humano é que tem que ser tratada nesse momento, né? Tanto que o conceito mundial que se trata hoje é de inteligência artificial com ética desde o projeto. Então, a gente já está colocando a questão ética para dentro dos algoritmos, para dentro da inteligência artificial, para dentro dos projetos. Porque o que retrata ali dentro daquele documentário é exatamente isso, né? A dualidade que a gente tem. Então, poxa, uma ferramenta que o legal que eles pegaram o depoimento das pessoas que trabalhavam em funções estratégicas das soluções, né, de rede social. Eles falaram, eu estava ali porque eu acreditava numa transformação social muito positiva. Encurtamos distâncias, pessoas que não se viam passaram a se ver, pessoas que talvez fossem se ver uma vez no ano passaram a ter interações maiores. Em contrapartida, a gente criou uma arma de manipulação de massa que aí a gente ainda nem conhece o total potencial que ela possa ter. A gente ainda está, como você diz, não conhece esse potencial, mas a gente fica impressionado com pequenas coisas, tipo, às 9 horas da noite, a própria rede já te oferece uma pizza, né? Como?
que ela sabia que eu estava com vontade de comer pizza? Então, são pequenos exemplos bem primários de como a gente está sendo levado a consumir o que o mercado quer que a gente consuma. Agora, o que me preocupa, o consumo me preocupa mais que o consumo, é querer influenciar naquilo que eu penso. E aí eu me preocupo com a sociedade como um todo, Ramsés. Uhum. E a gente está aí num momento em que o mundo tem buscado legislações para regular o tema, né? Exatamente por conta dessa percepção. Ao mesmo tempo que eu citei esse exemplo da questão da tecnologia nuclear exatamente por isso, né? Todo mundo sabia que o potencial dessa tecnologia de juntar as pessoas, de criar uma nova organização social digital baseada em redes, ela tinha um potencial que ninguém sabia até mensurar até quanto ele poderia influenciar. Mas a partir do momento que alguém constrói a bomba atômica, a partir do momento que alguém cria esse algoritmo e utiliza ele em uma situação real, o impacto ele acaba trazendo toda essa discussão, né? Então, na época, o que aconteceu? Foi uma corrida mundial para a criação de mecanismos internacionais que controlassem, inclusive, quem detinha a tecnologia nuclear ou quem ia poder ter condições de produzir aquilo que foi uma catástrofe. A mesma coisa aconteceu agora, né? Nós tivemos eleições manipuladas, um Brexit manipulado, e não sou eu que estou falando isso. Isso foi discutido no Senado americano, isso veio à luz do dia em matérias internacionais, documentários e tudo mais. Então, em função disso, o mundo buscou uma regulamentação do tema, e nós estamos exatamente no meio dessa discussão. A União Europeia levantou a bandeira. A União Europeia levantou a bandeira e o mundo todo está indo lá atrás. Pois é, e o nosso modelo é baseado, né, da União Europeia. Quero até que você me fale um pouquinho sobre isso, porque há poucos dias nós tivemos a nossa lei de proteção de dados. Me fala um pouquinho sobre isso, como é que nós estamos no Brasil em termos de proteção por lei? Então, a comunidade europeia já tem lá, os países que compõem a comunidade europeia, eles já têm uma cultura de privacidade, né? Já faz parte da cultura da sociedade europeia. Então, para eles já tinham legislações específicas que já tratavam o tema há bastante tempo. O que aconteceu agora é que veio um regulamento, ou seja, que ele atua em todo o território da comunidade europeia, não é mais isolado em cada um dos Estados-membros. E o que aconteceu? Em função de todo esse impacto social que foi percebido nas eleições, que impactou na Europa, no caso do Brexit, né? Ele estava lá sob essa manipulação de ideias, porque os algoritmos conseguem segregar muito bem isso e acirrar ainda mais a polarização na discussão, né? Então, o que aconteceu? A União Europeia correu, fez uma legislação, juntou tudo que ela tinha, fez um regramento moderno, bem fundamentado, inclusive, e a gente só protege um dado se a gente proteger esse dado em toda a cadeia de custódia, em toda a vida desse dado. Então, não adianta nada a gente dizer que a União Europeia tem uma legislação dentro do seu território se a Google vai lá e coleta esses dados todos e leva para os Estados Unidos numa plataforma, por exemplo, ou o Brasil faz isso em outra plataforma. Então, ele criou essa necessidade de proteger os dados todos que são dos cidadãos europeus, independente de onde eles sejam processados. Ou seja, inclusive, ela veda o processamento fora do território se não tiver condições específicas para isso, que a gente chama de transferência internacional. E elas falaram o seguinte, quem quiser transacionar comigo terá que ter legislação, pelo menos com o mesmo grau de tratamento, de cuidado, de segurança e visibilidade, e nós temos. Ou seja, o Brasil foi lá e viu, opa, eu estou pleiteando uma cadeira na OCDE, e faz parte dos requisitos para estar lá dentro da OCDE, exatamente ter um cuidado com a proteção de dados. Então, por isso que o Brasil pegou e se espelhou muito na legislação, e a gente teve uma legislação aprovada aqui no Brasil de uma forma muito rápida, né? Porque em 2018 a gente teve isso, a lei entrou em vigor na União Europeia, e em 2018 a lei foi votada aqui no Brasil. Então, a LGPD, a 13709, ela é de 2018. Então, ela teve 2 anos de adequação, né? Então, exatamente. Então, a nossa lei ela é considerada uma lei moderna, ela é muito espelhada, ela é muito embasada na lei europeia,
mas agora a gente precisa realmente de maturidade, de governança nas empresas, de melhoria, nós como cidadãos entendermos, né? Nós como cidadãos entendermos que o dado é meu, eu tenho que decidir. Se eu vou lá e aceito qualquer coisa, se eu vou lá e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, mesmo surgindo um monte de termos de uso e um monte de gente dizendo para que vai usar aquele dado, não vai fazer muito impacto, né? Se eu continuar postando qualquer coisa, não tendo cuidado com a minha privacidade, eu não estou fazendo valer os meus direitos. Então, é importante também que nós tenhamos essa consciência. Aqueles termos de uso, tanto no material impresso, que ninguém lê, vai lá e assina, as mesmas coisas nós estamos praticando através da tecnologia. É isso, né, Ramsés? Vamos tomar cuidado com aquilo que permitimos, com aquilo que acessamos e com aquilo que compartilhamos. Isso mesmo. Nós temos que nos perguntar sempre, né, por que eu tenho que informar tantos dados a meu respeito, né? Então, isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia, não é só nos aplicativos. É claro que o impacto é maior quando é aplicativo, quando é plataforma digital, mas até no dia a dia, né? A gente vai consumir um serviço, tem que preencher um cadastro gigantesco, e por quê? E a lei exige que isso seja feito, né? Então, por isso que a gente está vendo uma chuva de termos de uso. Então, a gente tem que se perguntar realmente por quê. Porque a partir do momento que a gente instala um serviço desse, a gente achando que é de graça, não é de graça, né? A empresa não está investindo bilhões mundo afora em infraestrutura tecnológica, em data centers gigantescos, né? Com tecnologia de ponta, simplesmente porque ela quer fazer benevolência e nos entreter, né? Não. A troca ali é realmente o mapeamento do nosso perfil. E agora, a diferença que a gente tinha é que agora é obrigatório ela deixar bem claro o que ela vai fazer com esses dados. Então, não tem mais como esconder. Inclusive, não pode ter vício de consentimento, ou seja, não pode fazer uma política confusa. Ela tem que ser clara o suficiente para que as pessoas também sejam encorajadas a ler aquilo ali. Então, não pode ter uma política gigantesca, tem que fazer uma coisa que realmente tem uma linguagem clara, sob pena de invalidar o consentimento daquele tratamento e a própria empresa responder por estar tratando um dado de forma equivocada. E só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, tá? E talvez tenham se dado conta disso só depois, nós estamos às vésperas de uma eleição municipal, né? E talvez, eu já vi algumas pessoas já falando sobre o tema, mas será que todos estão cientes de que essa campanha ela já entra com uma legislação de proteção de dados pessoais em vigor? Ou seja, aquelas malas diretas, aquelas coisas todas que utilizavam dados pessoais para fazer campanha. Será que os candidatos estão preparados a não fazer mais dessa forma? Por quê? Porque tem limitações, inclusive, que mudam a regra do jogo para uma campanha eleitoral. Só para botar um pouquinho de dúvida aí em relação ao tema. E é uma dúvida bem pertinente e as pessoas têm que estar atentas a isso. Quem, assim como eu, já não está aí sendo bombardeado por solicitações de amizade, enfim, para seguir aqui, seguir fulano, seguir Beltrano, são candidatos tentando entrar nas redes, porque já estão realmente atrasados em relação a outros que já estavam nas redes, já tem todo um trabalho virtual. Agora, Ramsés, volta e meia eu defendo que tudo passa pela nossa educação. Já não estamos perdendo tempo em não estar no currículo escolar, não estar com a atenção especial dos nossos educadores, estas questões da tecnologia e do uso da tecnologia, os efeitos da mesa, porque a gente fala em muitas coisas positivas, mas como eu falei lá no começo, tem muita coisa negativa. Sem dúvida nenhuma, né? E nós começamos o papo exatamente indo para esse caminho, né? Nós temos que tratar as pessoas. A tecnologia, ela é poderosíssima, né? Mas quem desenvolve tecnologia, quem coloca as nuances de um algoritmo que vai tomar uma decisão, que vai aprender e vai realimentar das informações que a gente tem hoje, tudo aquilo que já é realidade, são pessoas, né? E quem vai utilizar isso da forma A ou B dentro daquela equação de vida e morte que nós falamos, são pessoas. Então, nós já temos aí uma geração de nativos digitais, né? É uma geração diferente da minha geração, por exemplo, que nasceu antes
né, antes desse mundo totalmente digital. Né? Agora não, a gente tem uma geração, é um comportamento diferente. Mas será que nós estamos, né, formando essas pessoas desde lá da infância para esse tipo de postura, alertando eles desde a educação, né, junto com a educação tradicional, de que ele tem que se preocupar, né, aquilo que os nossos pais nos diziam lá, não fale com estranho, hoje não é só não fale com estranhos, né? Cuidado também com isso, cuidado com aquilo, porque a gente não tem mais aquelas barreiras do muro da nossa casa ou da porta do nosso apartamento, e dali para dentro ninguém ia falar com estranhos. Hoje os estranhos podem estar dentro do nosso apartamento. Então, sem dúvida alguma, estamos pecando muito em não ter realmente um direcionamento de educação para o tema, né? Orientando as nossas crianças, orientando esses nativos digitais que já fazem parte do mundo e que cada vez mais já nascem com novas tecnologias aí que a gente tem visto no mundo afora. Orientação, educação e comportamento. Quer dizer, formar as nossas crianças já para essa sociedade diferente e, através dessas crianças, por meio delas, qualificar essa sociedade. Você pegou o meio do caminho, eu vi todo esse caminho sendo trilhado, né? Então, o meu susto é bem maior, a minha preocupação é bem maior, porque a gente não consegue, muitas vezes, visualizar o amanhã. Agora, Ramsés, como a gente pode se proteger? Você falava que, como eu citei também, não tem uma receita de bolo, não tem como ficar, olha aí, aperte o botão tal, faça isso, faça aquilo. Não existe isso, mas existe um comportamento a ser buscado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeitamente. A gente tem muitas dicas do dia a dia, né, que a gente precisa observar. Limitarmos mais a quantidade de informações que a gente expõe sobre nossa vida privada, né? Eu sei que muitas vezes a gente é instigado a fazer isso em função de um comportamento todo, e isso realmente é proposital das próprias plataformas, né? Elas querem que nós sintamos essa necessidade de expor mais e mais dados pessoais com aquela sensação de que estamos interagindo, mas que a gente possa voltar para dentro de nós mesmos e limitarmos esse tipo de atuação. Isso já, e a gente não está falando de nada técnico, né? Então a gente pode dar dicas técnicas também, que são até simples no nosso dia a dia, mas a gente tem que ter noção de que a partir do momento que a gente está fazendo aquilo, a gente está expondo a nossa vida. Onde eu estou, o que eu gosto, quem eu busco, esse tipo de coisa. Exatamente, e muitas vezes é para satisfazer uma fragilidade pessoal, então que a gente possa tratar esse tipo de situação e comece a evitar esse tipo de exposição. Fragilidade essa que fica cada vez maior, né? Exatamente. E a segunda dica é em relação aos cuidados que nós temos que ter da nossa presença digital, né? Já que a gente tem cuidado agora, não está postando qualquer coisa, a gente limita as coisas, porque não faz sentido nenhum, né? Se a gente for pensar na prática mesmo, não faz sentido nenhum. Mas agora, a partir do momento que eu tenho uma presença digital, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter, pelo contrário, a nossa sociedade ela não vai retroceder mais em relação a isso. Ela traz benefícios também, a facilidade de comunicação. Estamos aqui utilizando uma plataforma digital agora para atingir um público importante. A gente tem isso em nosso benefício, tá? Mas que a gente também tenha cuidado a partir do momento que a gente tem uma presença digital. A gente tem que saber que uma conta que dá acesso ao nosso ambiente digital, ela tem que ser protegida. A gente tem que saber lidar com aquela senha, né? A gente vem de uma cultura, principalmente no Brasil, de que a gente esconder alguma coisa, a gente se sente culpado, como se a gente estivesse agindo não, eu não tenho transparência. Não é assim, né? Eu ainda brinco, é mais fácil eu emprestar a minha escova de dente do que a minha senha. Mas quando você fala que você não vai compartilhar a senha com alguém, aquela pessoa aí, mas espera aí, por quê? Está escondendo alguma coisa? Não, é a tua vida social, né? Se alguém fizer um post em seu nome, imagina o impacto que isso pode causar. Ela está usando da sua reputação, né, da sua capacidade de se comunicar com um público grande para falar, de repente, uma coisa que você não falaria. Isso derruba uma empresa na bolsa mundial, isso cria crises diplomáticas, inclusive. Então, que a gente tenha cuidado com as nossas senhas, com as nossas credenciais, com a forma com que a gente acessa nossas redes sociais, né?
com toda essa nossa vida que hoje é digital. Isso estende para contas de WhatsApp e tudo isso que a gente viu. Então, desconfie de tudo. Por quê? Porque a fraude está ali no meio, e às vezes, muitas vezes a fraude está no meio legítimo. Eu gosto muito de pegar essas fraudes e eu capturo tudo, até para usar de exemplos nos bate-papos e tudo mais, né? Às vezes a gente está navegando numa rede social e pinta para a gente uma propaganda de uma venda de um produto. E essa propaganda, ela é com a marca que a gente acha que é oficial de uma grande loja de varejo. E a gente olha, opa, peraí, esse computador que custava 5, 6 mil reais está por 999, que legal, clica ali, vai ter o site daquela rede, ele vai preencher todos os dados, vai chegar até o final, vai gerar um boleto, ou vai botar o cartão de crédito e vai pagar. 5 minutos depois, a própria rede social tem mecanismos para denúncia de fraude, então isso é muito rápido hoje também, já não está mais disponível, mas ela já pegou, de repente, 5, 6 pessoas. Foram 5, 6 pessoas que tiveram prejuízo. Então, a gente tomar muito cuidado com sempre quando estiverem nos forçando algo muito urgente, né? Ah, não, vai acabar, são só 2 unidades, tem só 5 minutos, tem isso. São as técnicas que sempre foram utilizadas para nos induzir a uma fraude, né? E lá atrás era aquela pessoa que vendia o bilhete premiado e dizia, não, tem que ser agora, deposita o dinheiro. É a mesma coisa, a técnica de engenharia social é a mesma. Só que agora ela consegue ser difundida de forma massiva pela plataforma. Então, enquanto um fraudador desse tinha que bater de porta em porta lá para poder lograr êxito na sua fraude, agora ele faz uma página dessa, em 5 minutos ele pegou, sei lá, 1.000 pessoas, mundo afora. Então, o nosso cuidado é esse, temos que desconfiar, temos que saber que ali é um ambiente público, ele sim é hostil, vai ter ameaças, e que a nossa presença digital ela tem que ser resguardada. Tanto não publicando coisas em demasia, quanto cuidando com as nossas credenciais digitais. São elas que protegem os nossos acessos, né? Elas que nos protegem a nossa representação social no meio digital. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. A palavra-chave hoje é desconfie. O verbo é desconfiar. Vamos desconfiar de tudo e checar. O golpe agora na praça, você falava do bilhete premiado, que a gente falava, né, para as vovós, né, para os papais, não, Caio, que barbaridade cair numa coisa dessa, não adianta, todo mundo cai de alguma forma ou de outra, e agora cai assim, né, através da tecnologia das redes sociais. O golpe da vez é o do WhatsApp mesmo, né, Ramsés? Ou tem outras coisas já? Tem muitos golpes aí de furto de identidades digitais, né? O WhatsApp, eles estão usando de tudo para fazer isso, né? Então, o WhatsApp foi lá e colocou uma verificação de um código que ele te manda para o SMS do teu telefone, né? Ou seja, se eu pegar o telefone da Maria Helena e tentar cadastrar ele aqui no meu WhatsApp, no meu aplicativo de WhatsApp, ele vai dizer, ok, você está instalando o WhatsApp desse número de telefone, me confirme que esse número de telefone é seu mesmo, vou te mandar um SMS. Quem vai receber o SMS? A Maria Helena. Por quê? Porque o chip de celular é teu, ele está no teu telefone. Né? Se eu te ligar dizendo, Maria Helena, aqui é uma promoção, assim, assim, assado, nós precisamos confirmar alguns dados, você já foi sorteada, precisamos depositar um prêmio para você, né? Ou não, é uma viagem. Então, a engenharia social, ela vai colar de acordo com o contexto, né? Mas eu preciso, para validar que você é você mesmo, nós precisamos que você nos passe esse número que nós mandamos pelo seu SMS. E aí você fornece para mim uma segunda verificação, né? E aí eu vou lá, coloco aqui e tenho acesso às suas mensagens. Foi assim que foi feito com... Claro que tem outras formas de fazer isso, às vezes até por uma mensagem, né? Confirme para a gente, passe aquele código, pode ser por telefone, pode ser... Então, tem inúmeras formas de fazer isso, né? Aí o WhatsApp vai lá, cria uma outra forma que é uma senha, um PIN. Então, além dessa verificação que vem pelo SMS, tem algo que só eu sei, o dono daquela conta. Mas a maioria não está, já está usando há mais tempo, isso foi introduzido depois disso, ela não está no dia a dia preocupada com isso, né? Então, existem fraudes em todas as plataformas, e todas elas têm mecanismos para diminuir esse tipo de possibilidade. Então, as minhas redes sociais, por exemplo, todas elas são acessíveis por usuário, senhas diferentes para todas elas, e eu vou explicar o porquê que normalmente se utiliza isso,
E mais um fator de autenticação que é, toda vez que alguém entrar em qualquer conta minha digital, e não seja num dispositivo que é meu, já conhecido, ele vai chegar no meu celular e vai dizer, Ramsés, é você mesmo? Então, ele tem, além da minha senha, mesmo que eu passe a minha senha para você, e você tente entrar numa conta de rede social minha, você não vai conseguir, porque a partir do momento que você tentar entrar em um outro equipamento que não seja o meu, vai chegar no meu telefone e vai dizer, ó, você precisa também confirmar no telefone que é você que está acessando essa conta. Então, a gente vai ganhando robustez, né, em termos de... É o que acontece com os cartões de crédito, né? Hoje a gente tem um cartão de crédito virtual para cada compra que a gente quiser fazer. Porque se aquela plataforma usar aqueles números de segurança que a gente teve que fornecer para ela confirmar a transação, se ela vazar aquilo, se ela agir de má fé e passar aquilo para outro que faça uma compra fraudulenta, aquele cartão já não vale mais. Foi só para aquela compra. Então, a própria tecnologia que traz possibilidades de fraude massiva também evolui a possibilidade de... Mas isso depende de quê? De nós começarmos a ficar mais atentos a isso e sabermos que é um risco a gente estar usando sem que a gente realmente gaste um tempinho buscando informação sobre como nos proteger mais, né, nessas transações. Gostei de 2 dicas em especial e vou já providenciar. Não usar a mesma senha para tudo, né? Você acaba de nos dar essa dica. E evitar o mesmo cartão em todas as plataformas de compra. Interessante. E você sabe por quê? Até para que as pessoas gravem bem o porquê que não se usa a mesma senha para tudo? Porque se uma plataforma, às vezes, tem um problema de segurança e vaza isso, e ela não tem o cuidado no armazenamento dessa senha lá dentro do sistema, o atacante ele vai pegar aquele vazamento e vai testar a mesma senha em tudo que ele puder identificar a respeito do meu nome. Então, se eu tenho a mesma senha, que eu não consigo garantir nunca que o mesmo grau de tratamento de segurança em todas as plataformas vai ser suficiente, se tiver um vazamento, ele acaba fazendo um efeito de deslocamento lateral, que a gente chama, e compromete todas as credenciais, fazendo compras, etc. Então, o impacto para mim é maior. Então, eu mitigo fazendo isso. Dá trabalho? Dá. A gente vai ter que... Mas aí tem dicas para formação de senha, né? Use as iniciais de uma frase longa que você costuma usar, bota os códigos no meio, né? Então, isso, para que também a gente também não coloque uma senha que depois nem nós mesmos sabemos acessar. Eu acho que é isso que normalmente acontece, e por isso a repetição da senha, né? Para eu não esquecer, então vou usar sempre a mesma, as iniciais do nome, as pessoas usam muito. Data de nascimento e etc. E aí é caixão, como é morte na certa e muita dor de cabeça. Ramsés, o que faltou a gente abordar? Eu acho que o nosso foco aqui era exatamente esse, né? A gente tem que falar para as pessoas no seu dia a dia, não a gente encher de termos técnicos aqui. Para quem trabalha com a área de segurança, existe uma sopa de letrinhas aí, né, por trás de tudo isso que a gente falou aqui agora. Mas aquilo que a gente está realmente pecando, digamos assim, na sociedade atualmente, é exatamente em falar para as pessoas que utilizam o serviço. As pessoas, elas não são especialistas em segurança, né? A gente não tem que ficar falando termos aqui complexos, muito pelo contrário, o nosso desafio é trazer isso de uma forma do dia a dia, né? Então, quando a gente fala que tem que cuidar com as senhas, que tem isso, que é para a gente cuidar quando... até para a gente fechar, cuidar para não conectar em redes públicas, porque isso é um risco. Quem é da área de segurança sabe que é um risco e sabe como explorar esse risco, né? A brincadeira é exatamente essa. Eu vou lá no shopping, conecto numa rede aberta, que não tem senha, não tem nada, e deixo aquela rede salva, né? Acesso a serviços críticos, que alguém pode estar lá fraudando essa rede, fazendo manipulação do que você acessa, inclusive, tá? Mas o pior de tudo, você deixa aquela rede salva ainda. Aí chega a pessoa lá com uma cabeça maliciosa e ela cria uma rede com o mesmo nome e chega perto de você com aquela rede disponível. Você não está nem no shopping. O que seu telefone vai fazer? Vai conectar nessa rede. Então, se eu sei que você passou pelo aeroporto e eu sei que o nome da rede do aeroporto é aeroporto público, só dando um nome fictício, né? Se eu criar essa rede com o mesmo nome e chegar próximo do seu telefone e ela estiver salva para conectar automaticamente nessa rede, ele vai conectar nessa rede e eu vou ter acesso com N técnicas que nós temos para fazer isso,
a todo o seu tráfego, a manipular as coisas que você acessa, que você achando que está acessando um site legítimo, às vezes não é, tá? Por quê? Por um negócio simples, que todo mundo fala, cuidado com as redes de Wi-Fi públicas. Mas ninguém diz o porquê, né? É por isso. Se eu chegar perto de você com uma rede dessa, com o mesmo nome, o seu telefone vai conectar na minha rede, mesmo que você não esteja no aeroporto. E o seu tráfego todo o tráfego de internet que passaria por dentro do seu 3G, vai passar por dentro de uma rede que você sequer conhece. Então, olha só. Qual é a complexidade disso? Nenhuma. Enorme. Qual é o impacto disso? Enorme. Enorme, é o impacto. Então, falta, eu acho que isso, né? Falta a gente desmistificar essas coisas. E aí alguém vai lá e fala, não tem problema nenhum, pode acessar à vontade. Não, desconfie, não é à toa que alguém falou isso, tá? Então, cuidado. Eu sei que a gente não vai deixar de acessar uma rede pública dessa, mas quando estiver num aeroporto, não acesse seu banco, não acesse serviços críticos. Cuidado com essas coisas. Por quê? Ou use o serviço que é pago do aeroporto, né? Que vocês têm uma credencial só sua, que você sabe que ninguém vai estar no meio do caminho escutando aquilo que você está fazendo. Então, essas coisas do dia a dia, e não tem jeito, é cultural, e aí você foi cirúrgica na colocação. Se a gente não se preocupar em informar as pessoas lá na base, lá na educação, ter uma educação digital, não vai ter milagre, né? Isso não vai cair do céu, a pessoa só vai aprender depois que passar por uma situação que às vezes não tem nem como se recuperar dela, né? A gente nem falou que um roubo de credencial de WhatsApp pode expor uma pessoa a um incidente irreparável na vida dela, expondo intimidades que ninguém tem direito a ter acesso. E como se repara uma pessoa disso, né? Não repara. Então, as consequências que isso pode causar na vida de uma pessoa, muitas vezes elas são irreparáveis, né? E por isso que a gente tem toda uma legislação, por isso que a gente tem visto toda essa questão. Para vocês terem ideia, até 2023, a estimativa é que mais de 60% do mundo tenha legislações modernas que protegem a privacidade e protegem os dados das pessoas em plataformas digitais e o tratamento de dados pessoais como um todo. Ramsés, eu primeiro quero agradecer o Marcelo Lula, que foi ele que me passou o teu contato, né? Diz, olha, Ramsés, excelente fonte nesse assunto. Sem dúvida alguma, ele estava certo mais uma vez, ele foi vítima do golpe, como ninguém me deu a pessoa certa para a gente falar sobre isso. E o agradecimento todo especial a você. Eu tenho certeza absoluta que numa outra oportunidade a gente vai voltar a conversar, porque esse é um assunto que a gente precisa tocar com frequência, falar com frequência, orientar as pessoas com frequência, e como todos os golpes, a partir já de algum tempo, estão sendo em cima da tecnologia, por certo eles serão aprimorados e por certo a gente vai ter que tomar novos cuidados. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né, não só a oportunidade de estar aqui com você, admiro você como profissional, acompanho o seu trabalho, mas também de ter tido esse insight de poder falar de tema tão importante, né? Então, me sinto muito honrado de fazer parte aqui desse debate. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu, muito obrigada. Então, você viu aí, é possível sim a gente se proteger e é necessário. Basta alguns cuidados no uso das tecnologias, das redes sociais e, acima de tudo, algumas mudanças no nosso próprio comportamento. Muito obrigada pela companhia. Continue com SC em Pauta, que tem muitas informações para você através das nossas colunas, dos nossos debates, das informações diárias em tempo e na hora que elas acontecem em Santa Catarina. E na próxima semana a gente volta com o nosso Maria Helena Entrevista, aqui pelo SC em Pauta e também pela Nova Era TV. Vá nas nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe, enfim, participe com a gente.